Boa tarde, Lucas. Obrigada por aceitar o nosso convite. A gente está aqui fazendo mais um Delmet Talks, mais um encontro, uma entrevista, um bate-papo, melhor falando assim, que a gente tem o prazer de entrevistar o Lucas Almeida, que eu não me atrevo a falar o nome do meio de jeito nenhum. Da Nexto, e a gente vai conversar um pouquinho nessa tarde, bater esse papo sobre empreendedorismo, sobre IoT, sobre a área de Health Tech, e eu quero falar um pouquinho sobre o Delmet, que é esse projeto que nós estamos aqui envolvidos, né, durante tanto tempo, e que a gente tem tanto orgulho de falar sobre ele, de empreender nele e de sermos tão entusiastas, né? Eu acho que o Delmet ele surgiu desse nosso inconformismo de querer fazer alguma coisa diferente, de querer ajudar e de querer catalisar as coisas, e de um jeito colaborativo real, né? Sem bandeira, sem assumir um lado, e de colaborar mesmo para o ecossistema. Então, o Delmet é um projeto que surgiu da colaboração do INLAGS, do Instituto Latino-Americano de Gestão de Saúde, com a ABSS, que é a Associação Brasileira de Startups de Saúde, e dessa fusão nasceu o Delmet, que vem fazendo esse trabalho de pesquisa, de união entre o lado tradicional da saúde e o lado startupeiro da saúde, e a gente tem essa missão de juntar essas duas coisas e, como diz a Cláudia, que a gente estava aqui conversando no Esquenta, de derrubar esse muro que ainda existe, mas que a gente acredita ser possível transpor. Então, meu nome é Ellen, eu sou empreendedora, inconformada, e estou aqui fazendo essa abertura, mas eu quero dar as boas-vindas ao Lucas e pedir para ele se apresentar, e depois pedir para a Manu e para a Claudinha também falarem um pouquinho, se apresentarem para a gente. E depois a gente começa o nosso bate-papo. Obrigada, Lucas. Diga lá. Obrigado, Ellen. Obrigado pelo convite. Eu acho que vai ser um excelente momento para a gente bater um papo aqui sobre saúde, sobre tecnologia, sobre empreendedorismo. Estou aqui à disposição. Rapidinho me apresentando, eu sou engenheiro de formação e muito cedo eu também era um pouco desse grupo aí que não entendia o porquê que as coisas eram feitas da forma como eram feitas e não queria seguir a carreira tradicional que o futuro da engenharia me reservava, meus amigos todos indo para consultoria, para virar agente de banco de investimento, né? Eu acho que não era muito a minha praia. Eu acho que eu era muito jovem para muito cedo na minha vida falar, putz, eu vou fazer alguma coisa para os outros, eu acho que vou tentar fazer uma coisa um pouco diferente, tentar causar algum impacto. E foi aí que a gente fundou a Nexto. Hoje eu estou aqui na Nexto desde 2010, finalzinho. Foi quando efetivamente a gente abriu o nosso CNPJ, foi em novembro de 2010, então a gente já é uma startup já com um pouquinho de sola de sapato, gasta, e é isso. Passar a palavra para as meninas. Obrigada, Lucas. Eu sou a Manu, sou empreendedora, sou inconformada, há mais de uma década nesse mercado de saúde tão complexo, né? Que falta muita colaboração ainda, mas a gente está conseguindo isso. A ideia aqui, Lucas, é a gente realmente trazer pessoas engajadas, empreendedoras, para falar sobre as suas experiências, né? E fazer esse match, como a Ellen falou, das empresas tradicionais com as inovações. Obrigada, e agora eu passo a palavra para a Cláudia, e a gente inicia esse bate-papo. Bom, Lucas, mais uma vez, obrigada por você ter aceito o nosso convite. Prazer enorme estar mais uma vez do lado das minhas parceiras Ellen e Emanuela. O Paulo não pôde estar aqui com a gente hoje, o Paulo Senra, mas também é um parceiro nosso do Delmet. E ter o Lucas aqui com a gente é uma grande oportunidade da gente falar de uma coisa que a gente ainda tem um certo tabu em algumas situações. Quando a gente fala de IoT, a gente acha que é uma coisa que não funciona muito na saúde, né, Lucas? Depois você vai falar sobre isso com a gente. Me apresentando rapidinho, sou também empreendedora numa Health Tech,
Vim para o Delmet a convite da Ellen também, porque sou uma furadora de bolhas, incomodada com um monte de coisa e acho que a gente precisa quebrar esses muros. Estou vice-presidente da BSS, então acho que havia um certo interesse em me trazer para esse grupo também, estou desconfiada, mas é um prazer enorme poder colaborar e poder trazer esses dois universos para o mesmo plano, né, para a mesma página, para a gente começar a, pelo menos, traduzir as linguagens e começar a falar a mesma língua, porque a população agradece quando a gente consegue fazer isso. Vamos começar? Lucas, começa um pouco contando a sua história nesse mundo de empreendedorismo na saúde, né? Você como engenheiro, como você foi parar aqui? Boa. Eu costumo falar para a galera que eu sou um outsider, né? Porque como uma empresa de tecnologia, a nossa vida não foi 100% do tempo dentro da área da saúde, né? A gente começou, como eu falei, no finalzinho de 2010, numa incubadora de empresas de base tecnológica dentro da USP, que é da onde eu me formei, né? Onde eu me formei. E naquela época, cara, não era tudo mato alto, né? Não existia ecossistema empreendedor, não existia o termo startup, era empresa incubada ou empresa nascente, era qualquer coisa menos uma startup legal que todo mundo queria conversar, entender o que está fazendo, qual que é o novo modelo de negócio, a disrupção, etc. Cara, não era nada legal. Startup na época era sinônimo de empresa com alto risco, com software que não funcionava, e de gente meio louca e que nunca se acreditou muito naquela época que empresas brasileiras poderiam desenvolver soluções inovadoras de qualidade para o mercado brasileiro. Então a gente era absolutamente acostumado a contratar e consumir soluções importadas de fora, e a gente estava bem com isso. E a gente falou assim, cara, não é possível, a gente está se formando nas melhores faculdades de engenharia do país, a gente não vai construir nada novo, a gente não vai trazer inovação, a gente vai só consumir coisa de fora e trabalhar para empresa gringa que está colocando dinheiro aqui. Falou, pô, vamos tentar ser um pouquinho mais corajoso do que isso, né? Vamos tentar fazer uma coisa nossa. Então, acho que foi aí que começou. Eu tenho 2 sócios maravilhosos, são 2 pessoas que estão comigo até hoje. Eu acho que eles são alicerce de tudo que a gente construiu. São 2 pessoas que, enfim, eu tenho 150% de confiança desde então. Começaram a empresa comigo lá em 2010. E a nossa trajetória começou dentro do setor de telecomunicações, vendendo uma solução de tecnologia para grandes data centers. Então, estava acontecendo um boom, né, um crescimento enorme do mercado de data centers. Isso existe ainda hoje, mas os players se consolidaram muito. E aí a gente foi crescendo de 2011 até 2013, 14 mais ou menos. A gente conseguiu vários grandes clientes na área de telecomunicações, e aí saturou. Aí falou, caramba. E aquele negócio, a gente construir uma tecnologia não era muito uma paixão, mas, putz, era mais a vontade de empreender do que efetivamente resolver um grande problema. E aí, em 2014 para 2015, a gente vendeu parte da companhia para um fundo de venture, então a gente instalou governança na companhia, né? Então, conselho de administração, assembleia de acionistas, os ritos que uma empresa SA passam a ter depois de investida e tal. E aí, a gente falou, pô, não dá para continuar vendendo o que a gente está vendendo, o mercado está se consolidando e não vai ter espaço para a gente crescer. A gente resolveu, naquele momento, a ideia era desenvolver uma solução de internet das coisas que pudesse ter um mercado muito mais amplo. O nosso medo, tendo errado em mirar um tamanho de mercado pequeno, era ir para uma nova solução que tivesse um mercado pequeno de novo, porque daí a gente ia, né, morrer, porque daí não ia ter segunda chance. Então, a gente estava com dinheiro novo, com gente nova, assim, cara, vamos montar uma solução que enderece um problema grande ou problemas grandes. E aí, como a gente tem um viés de tecnologia muito grande aqui, a gente é muito forte em tecnologia, a gente é um time muito bom, a gente começou a desenvolver, fizemos mais um grande erro do empreendedor de primeira viagem, que era o nosso caso, que era desenvolver o martelo e não encontrar qual era o problema a ser resolvido, né? Então, pouco tempo depois, vocês já sabem o problema que a gente enfrentou, né? A gente era um martelo procurando prego. E puta, meu, quando você tem um martelo e aquele martelo custou para ele ser construído, qualquer problema é prego. Então, assim, era muito difícil, a gente teve que ter muito foco para conseguir acertar. Então, essa solução, a gente em 2018 tentou vender ela para o setor do varejo, de varejo, né, o varejo alimentar.
não deu certo, a gente investiu bastante dinheiro, contratou gente, não deu certo. A gente depois, entre 2018 e 2019, a gente foi para vender essa solução para os setores de facilities das empresas, e, putz, não deu certo, até que no finalzinho de 2018 para 2019, a gente já estava começando a fazer alguns testes de hipótese do nosso modelo de negócios para chegar em outro segmento que a solução pudesse ter um fit bom, e a gente caiu na saúde, com bastante medo, porque era um segmento que já estava razoavelmente ocupado, né? E a gente falou, cara, a gente vai ter que ir para cima assim mesmo, a gente vai ter que apostar aqui, bater no peito que a gente vai conseguir comprar a competição e vamos para cima. E foi o que a gente fez. Então, em 2019, a gente entrou efetivamente na saúde, e aí a gente percebeu logo que a gente tinha um gap grande, né, de conhecimento sobre o setor de saúde, que é tão complexo no país, e a gente precisava acelerar a aprendizagem. Então, a gente comprou uma empresa, na carteira de clientes de uma empresa de Uberlândia, né, que é uma startup que não estava indo bem, mas tinha bastante conhecimento na base, o empreendedor conhecia bastante, era um bom empreendedor, mas o produto não estava bom. E aí os clientes todos da carteira estavam frustrados e era uma solução muito correlata. E a gente comprou a carteira de clientes, a empresa acabou fechando, né? Então, basicamente, comprou a operação toda. E a gente trouxe já aí, daí do dia para a noite, dezenas de clientes em saúde para a base, né? Quando a gente fez isso, aí veio muito aprendizado, né? Um monte de erro, um monte de coisa que a gente estava fazendo pela primeira vez, mas também muita coisa que a gente foi conseguindo acertar. Nesse mesmo ano, eu falei, putz, eu preciso me aproximar de quem está protagonizando as decisões, né? Então, me aproximei do Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde, do CEBEX, que é uma galera muito boa, liderada por uma CEO fantástica, que é a Larissa Eloy, e aí, enfim, faz conexão com todos os principais executivos do setor. Então, eu entrei nesse ecossistema para acelerar meu aprendizado e as conexões com as lideranças. E o último movimento que a gente fez aí, mais macro, a gente trocou no conselho de administração uma das cadeiras, né? A gente tinha um conselheiro que já estava aqui há um tempo, que era um empreendedor serial e tal, e a gente falou, putz, você não tem conhecimento na saúde, eu acho que, assim, a gente tem um super respeito pelo André, mas falou, André, não, cara, não faz sentido, e ele concordou na mesma hora, falou, não, vamos buscar alguém para compor essa cadeira. A gente trouxe, na época, o CEO da Philips, que é o Renato Carvalho, ele está no conselho até hoje, ele atualmente é CEO da Novartis. Então, acabou que ele também trouxe muito conhecimento, agora mais recentemente da cadeia Pharma, mas antes na cadeia de Medical Devices, né, e de soluções para Healthcare. Então, acho que, encurtando um pouquinho a história, eu acho que é isso, as soluções elas se azeitaram nos últimos anos, né, nos últimos 3 anos, e agora a gente está num momento em que estamos acelerando, estamos investindo mais, contratando gente e preparando a empresa para escalar. Legal. E, efetivamente, Lucas, o que a Nexo faz? Assim, eu sei, já. Mas para a gente poder falar para as pessoas. Boa, ótimo. Bom, a Nexto é uma health tech em saúde 4.0, né? A gente tem soluções internet das coisas que elas buscam ajudar os profissionais que salvam vidas a ter mais tempo, a fazerem mais, né, na ponta. Então, tudo que a gente faz aqui é pensando em quem está lá no dia a dia, dentro do hospital, da clínica, do laboratório, do banco de sangue, a como tirar processo humano dependente, ineficiente do dia a dia, para que essas pessoas possam ter mais recursos para focarem no que realmente importa, que é no cuidado. Então, a Nexo tem hoje basicamente 2 soluções, né? A primeira solução é uma solução de monitoramento de insumos, equipamentos críticos. Então, a gente monitora medicamento, material biológico, vacina, amostra, enfim, e garante segurança na dispensação desses medicamentos, na infusão dessas bolsas, enfim, na transfusão do sangue, fazendo um tracking ponta a ponta, do ponto de vista de controle de qualidade, temperatura e umidade de todos esses produtos, tá? E dos ambientes que estão armazenando esses produtos. A segunda solução que a gente tem é uma solução de rastreabilidade intra-hospitalar de equipamentos médicos. Então, o que a gente fez? Na verdade, essa é uma demanda que veio de um cliente que levantou a mão e falou, putz, já estamos aqui
atendendo a gente uma série de coisas, eu tenho uma demanda muito grande aqui. Eu tenho dificuldade de localizar onde estão meus equipamentos de engenharia clínica e dar velocidade para o time assistencial localizar, poder usar no dia a dia. Preciso fazer inventário rápido e é uma loucura. Meu hospital é muito grande, eu não consigo localizar. Eu tenho dezenas de pessoas por trás de um processo para tentar localizar isso manualmente. Isso me custa muito. E no final do dia, eu não estou atendendo os protocolos médicos mínimos de qualidade que eu preciso para garantir que o assistencial faça o papel dele, que é atender o paciente e salvar a vida. Então, essa segunda solução resolve esse problema. Então, a gente tem duas soluções hoje dentro dessa plataforma de internet das coisas, que basicamente tem sensores em campo, estão capturando dados, mandando esses dados para a nuvem, onde a gente processa, faz, né, ingestão de todos esses dados, analisa isso dentro do contexto do cliente e traz informação útil para a tomada de decisão. E com certeza gera economicidade, gera todo tipo de eficiência. Eficiência nem se fala, né? Nem se fala. As alavancas principais estão por aí. A gente busca sempre entregar eficiência operacional, né? Então, quando a gente fala de eficiência, a gente fala sobre como que a instituição utiliza os seus recursos, né? Então, uma instituição ela tem recurso de capital, ela tem recurso, que é basicamente recursos financeiros, recursos humanos, né? Recursos de infraestrutura e ativos. Então, como é que a gente maximiza a utilização de todos os recursos que a instituição tem e reduz um pouco desse enorme abismo que existe de desperdício dentro da saúde, né? Esse abismo, ele consome recursos de todas as naturezas em saúde, da ordem de 20% a 30% numa instituição. Isso é muito, né? Se a gente pensar que esses recursos poderiam estar sendo investidos para a gente aumentar o acesso de saúde no país, quantas pessoas a mais a gente poderia estar tratando por ano? E é um pouquinho desse problema que é enorme, né? Eu acho que a gente tenta fazer o nosso papel e ser um dos elos de resolução, ou uma das engrenagens para ajudar a resolver esses problemas. Eu queria fazer uma pergunta para o Lucas, posso? Aproveitando esse gancho aí dos clientes, a minha pergunta na verdade, a gente até trata disso enquanto deu match, e todas nós gostaríamos em algum momento, ter grandes clientes, grandes corporações como cliente. Pergunta que não quer calar. A Nexto já atende alguma grande corporação? E como é que, se sim, como é que foi fazer como é que ter essa relação, como é que funciona na prática, né? Porque, de alguma forma, vocês ainda são uma startup madura, consolidada e tudo, mas são uma startup, tem uma estrutura completamente diferente. Como é que é essa relação com o grande, no dia a dia, enfim, de negociação e tudo mais? Ela é complexa, né? Porque você tem que trabalhar com dois mundos, né? Enquanto você, como startup, é muito ágil, tem processos rápidos, tem um time assim pilhado no 220. Não que você encontre um profissional que não está disposto a fazer do outro lado, mas é que ele encara uma série de processos que precisam ser cumpridos, até pela ordem de grandeza da instituição. Ela não conseguiria funcionar se minimamente não tivesse organizado em processos, só que eles são muito lentos, né? Então, respondendo à primeira pergunta, sim, a Nexto tem grandes clientes. Então, a gente atende hoje Grupo Notre Dame Intermédica, Redditor, Apvida, Unimed, a gente atende DB Diagnósticos, Grupo Oncoclínicas, BP, Oswaldo Cruz. A gente tem algumas dezenas de grandes clientes, mas foi super assim complexo para a gente e desafiador, porque a gente passou um tempo tentando entender qual que é a melhor forma de abordar o problema num cliente grande. Como encontrar aquela porta certa para falar com a pessoa certa que vai fazer a coisa andar. E nem sempre, né, todos os manuais e todos os livros que a gente lê, você tem que falar com quem é o dono do problema, quem é a dona do problema, que está lá e vai ajudar a te levar para... E nem sempre é assim. Às vezes a dona do problema, ela está numa situação que ela não está disposta, ou ela vê a solução inovadora como uma possível ameaça ao trabalho. Então, assim, você tem que ter muito cuidado em mapear todos os stakeholders que estão dentro do teu cliente e como cada um pensa. Então, qual que é a abordagem que funciona para a gente hoje, tentando explicar um pouquinho como a gente conseguiu atravessar o muro nesses casos.
E nem sempre foi do jeito que eu vou te dizer isso. Eu acho que é a versão mais atualizada do nosso entendimento, do nosso conhecimento. Eu acho que também está à prova de erros aí para a gente poder também atualizar e melhorar. Mas como é que a gente faz isso? Quando a gente determina, a Nexto vende hoje só para Enterprise, né? Então, as nossas vendas são corporativas e são grandes. A gente tomou uma decisão esse ano de focar nesse tipo de cliente, que é o cliente que mais se apropria de valor da nossa solução, então naturalmente é o que faz mais sentido. Vender a nossa solução para clientes pequenos não faz tanto sentido, eles capturam bem menos valor. Então, beleza, decidimos que vamos focar. Como é que a gente faz isso hoje? A gente tem um conjunto de uma centena de empresas ali que são target nosso hoje, no nosso foco. Então, a gente sabe exatamente quais são elas. A gente sabe, por conta do LinkedIn, de relacionamento e tal, quem são as pessoas que estão na cadeira de operações, na cadeira de tecnologia, na cadeira de finanças, etc. E a gente olha todo mundo que vai influenciar ou vai participar dessa decisão, seja no nível estratégico, de liderança, ou no nível operacional, que precisa validar a ferramenta no dia a dia e tal. E a gente separa um pouquinho esses escopos. O processo ainda, o ciclo de venda ainda é longo. O ciclo de entrada nesses clientes, eles às vezes leva 8, 10 meses. E no nosso caso, como é um produto que envolve hardware, envolve equipamento, as pessoas querem ver, pegar, olhar, igual você compra, né? Você quer ver, pô, tem bateria, como liga, tira foto. Então as pessoas precisam tangibilizar o acesso de um produto que também tem um componente de hardware. Então a gente montou um processo que a gente mapeia toda essa galera, como eu disse, a gente localiza dentro de cada empresa qual um ponto de contato mais favorável que a gente tenha, seja por meio de networking pessoal, alguém que a gente conhece, ou alguém que possa indicar, ou networking dos nossos conselheiros, ou da nossa direção, e a gente tenta um contato mais amigável no primeiro momento possível. E aí a gente vai fazendo meio que o trabalho meio de formiguinha, mas se enraizando, conversando com as pessoas, e sempre numa abordagem que é: eu não estou aqui para te vender nada, eu estou aqui para entender se eu consigo resolver um problema para você. E à medida que... E é difícil, é meio tênue isso, porque todo mundo sabe que no limite você quer fazer uma venda, né? Porque evidentemente ninguém não tem conta para pagar, tem uma galera de startup tem uma série de custos associados, vocês como empreendedores também sabem. Então, assim, a gente tem um limite até onde a gente consegue ir, todo mundo sabe que vai ter uma venda na ponta. Mas à medida que você consegue apertar um pouco o cinto, segurar os custos ali e ir sem muita... A gente no começo teve muita pressa de fazer isso rápido, mas a gente queria aprender o que funcionava. Agora a gente está apertando os parafusos para ver como a gente ganha e otimiza, né? Ganha tempo. E reduz custo de aquisição. Mas foi um pouquinho aí. Então, em alguns casos, a gente usou estratégias de account-based marketing e saiu do modelo de vendas 2.0 lá do Aaron Ross, de cold calling, com prospecção, fluxo de e-mail, cadência. A gente já testou todo esse tipo de coisa. E a gente viu que venda complexa a gente tem que fazer relacionamento, a gente tem que entender todos esses stakeholders, entrar aos pouquinhos, e aí conectando com quem realmente pode tomar decisão, com quem tem a dor, e botar a solução na mão do pessoal. E aí isso funcionou muito para a gente, depois que a gente implementou de uma forma bem geral, não entrando no específico, esse modelo mais personalizado, mais consultivo de venda, a coisa começou a funcionar bem melhor. Porque o pessoal fez, não está aqui alguém só querendo me passar um pitch de vendas e me entregar um produto, tem alguém que é realmente um parceiro e está olhando uma instituição de uma forma macro. Tem várias pessoas que conhecem e confiam nessas pessoas que estão aqui falando de como vão resolver esse problema e trouxeram a solução aqui. Validamos por um mês, por algumas semanas, às vezes por 2 meses, e a gente viu o resultado que gera. Então, legal. Quando isso aconteceu, de algumas dezenas de clientes que a gente testou, a gente só perdeu um. E esse um que a gente perdeu foi no pico da pandemia, foi um hospital da Redditor, inclusive, que deve sair nos próximos meses e teve que congelar o orçamento em função, né, da imprevisão que a gente tinha em relação ao futuro quando a gente estava lá para março, abril do ano passado. Então, assim, tentei fazer eu sei que foi longo, mas acreditem, foi meio que um resumão de como foi o que a gente descobriu. Mas então você acabou caindo, assim, só para fechar,
caindo numa espécie de venda consultiva, de fato, no one-on-one, né, o Lucas? Não tem como fazer um funil de venda tradicional de uma startup que vende serviço. Não tem. Não tem como. Não, a gente trata hoje poucos negócios... É muito mais na ponta dos dedos, né, a coisa. A nossa estratégia é essa, poucos clientes grandes, um tratamento absolutamente consultivo. Para a gente, como startup, não é efetivamente pouco, a gente está falando da ordem de centenas, né? Hoje a Nexto atende diretamente 150 CNPJs, mas alguns a gente deriva, porque a gente faz um B2B, 2B, porque a gente vende para o cliente do nosso cliente indiretamente, daí chega a 650 CNPJs no total. Mas desses direto, a maior parte já da receita em grandes clientes. E aí foi nesse processo, e aí é one-on-one, e aí esse ano a gente decidiu focar nisso, a estratégia é só essa. Então a gente está realinhando o marketing com vendas, com CS, e dentro da estrutura que eu toco hoje, que é o pilar de receita, eu cuido de 3 coisas aqui na empresa hoje. É aquisição, retenção e expansão de receita. Óbvio que para isso a gente tem marketing, vendas e sucesso do cliente trabalhando de forma integrada. Antes era caixinha e passagem de bastão. A gente viu que não funcionava. Eu precisava que o CS entrasse dentro do processo de vendas, entendesse muito bem do cliente antes da venda acontecer e ser executada, para que ele pudesse fazer um bom acompanhamento como CS. Então, assim, foram várias mudanças. A gente ainda não terminou esse processo. Esse é um processo que a gente vai levar aí pelo menos até, eu imagino, até julho, agosto, para terminar. Eu vejo na área de saúde, assim, só um complemento, porque eu vejo muito, tudo muito relacional. Então, é aquilo também. Mas quando dá certo para tem muita coisa do boca a boca, e um indica para o outro. Então, também isso é para o bem e é para o mal. Se tudo dá certo, tá ótimo. Se você também pisa na bola ou acontece algum erro de percurso, também isso não é muito bom. Então, dependendo do que você faça, tem muito disso, né, Lucas? Eu vejo muito isso. E é o relacional meio que funciona ali. Enfim. A gente sente muito isso, Ellen. E a gente tem muita preocupação, e a gente por muito tempo teve medo. A palavra correta é medo, porque assim, cara, se a gente fizer alguma coisa errada aqui, a gente assim, acabou com a nossa reputação, a gente não vai mais para lugar nenhum, ninguém vai aceitar a gente. Teve um caso em particular aqui, que um dos clientes grandes que a gente tem, ele basicamente, a história dele começou assim, a gente estava numa reunião de conselho, e aí um conselheiro virou e falou assim, olha, eu vou estar com essa pessoa que era o CEO dessa empresa, jantando essa semana, eu posso te abrir uma porta com ele para a gente entrar. E ele perguntou, ele falou assim, olha, essa pessoa, se você acertar, ele vai te levar para onde você quiser. Se você errar, ele vai te queimar e você não vende para mais ninguém em saúde. Ele olhou nos meus olhos e falou assim, cara, se você está preparado, a Nexto está preparada para isso? Eu falei, cara, eu tenho que estar preparado, eu nasci preparado, bora. Se tiver, é o risco que eu, como empreendedor, tenho que correr. Então, assim, hoje é o nosso maior cliente. Então, a gente tem 12 estados com esse cliente e 70 operações diferentes. Então, assim, é um desses 100 aí, 150 aí. Então, assim, a gente é super feliz por ter aceitado esse desafio, mas a gente, muito tempo, teve medo de a gente não estar enxergando, por estar novo na saúde, né, não estar enxergando alguma coisa que a gente deveria estar fazendo e que a gente não viu, né, passou em branco. A gente é super criterioso aqui, mas às vezes passa alguma coisa, e hoje a gente é responsável aqui na Nexto por centenas de milhões de reais em medicamentos que a gente monitora 24/7, né, uma operação que não para. Se algum equipamento meu dá um problema, eu exponho o meu cliente diretamente a um potencial risco de desfecho clínico, que é um problema enorme, né? Tipo, a gente está monitorando material biológico, bolsa de sangue, vacina. Então, a gente tem vários grandes hospitais monitorando vacinas, estoques enormes de vacinas para Covid-19, com solução nossa. Então, assim,
é uma responsabilidade muito grande, então dá um pouquinho de medo, mas é isso. Saúde tem historicamente essa questão relacional e da compra por indicação, porque é um elo muito de confiança, né? E eu acho que se assemelha muito como a gente pessoalmente decide as nossas coisas na saúde, né? Então, quando a gente está doente, e é uma coisa que aparentemente é mais séria, você não vai no médico XPTO, primeiro você busca uma opinião de alguém. Putz, quem que eu conheço que tem um bom cardiologista? Eu descobri ano passado um bloqueio de ramo esquerdo. E aí eu falei, putz, eu vou para algum cardiologista que vai me dizer a verdade, né? Que vai se preocupar de verdade em ler o exame direitinho, fazer double check, mandar eu fazer o padrão ouro de exame e tal. E eu fui, peguei um super amigo meu que é radiologista, falei, cara, quem que é o cardio que você indica que vai olhar? Cara, por coincidência era um amigo em comum, ele falou, cara, vamos... E aí eu fui nele e tô me sentindo bem assistido. Mas eu não iria para qualquer um, acho que com o mesmo nível de confiança. Exatamente isso. É isso aí. Muito Vai lá, bom. Manu. Eu queria só que você falasse um pouquinho sobre a tecnologia, IoT, porque assim, na saúde, IA, IoT é muito falado, mas ninguém sabe de fato o que é, né? Uhum. Tem muita coisa nova, mas ninguém fala direito o que é. Como que isso aplica de verdade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá, vou tentar descer um pouco na prática aqui. O que é isso, Manu, para a galera? Assim, a IoT primeiramente, a IoT é um grande conceito, né, de você conseguir colocar vários dispositivos conectados e mandando informações para a internet, e normalmente de forma bidirecional e com algum nível de inteligência ou de processamento. Então, não necessariamente inteligência, mas com certeza processamento, você poder processar dados na ponta. E o que a gente faz hoje é exatamente isso. Então, para tangibilizar aqui, a nossa primeira solução, ela faz o quê? Ela dá uma vida na internet para uma série de equipamentos. Então, freezers, refrigeradores, estufas, ambientes cirúrgicos, salas de equipamentos de exame por imagem, sala de radioterapia. São ambientes que, até então, todo o processo de monitoramento, controle e gestão era feito de forma processual e humano-dependente, por meio de prancheta, papel e caneta, que é o nosso grande concorrente. Fala assim, cara, esse é o grande cara que a gente tem que obsoletar. Eu falei assim, a gente fez o nosso papel bem feito, a gente chega no hospital, a gente pode sair quebrando os termômetros e destruindo as planilhas, colocando no lixo, queimando papel, que ninguém vai sair gritando, não, você não fez isso, pelo amor de Deus, porque a gente trocou o processo e digitalizou o negócio efetivamente. Então, na prática, a gente coloca sensores que ficam conectados a esses equipamentos e medindo essas variáveis importantes. Então, no caso de uma geladeira, está medindo a temperatura de onde estão armazenadas as vacinas. Esses sensores mandam, a cada X segundos, informações para a internet de como é que está o perfil de temperatura daquele equipamento, como é que está o comportamento. E se está tendo algum desvio de temperatura que vai expor o medicamento que está ali a um estresse térmico. Quando isso acontece, o nosso software trata essa informação, ele confere isso de acordo com um conjunto de regras de negócio e starta uma rotina de escalonamento de alarmística para que pessoas da operação sejam envolvidas na tratativa desse problema e evitem o risco, primeiro, ao paciente, de você não notar que aquela droga teve um estresse térmico, perdeu estabilidade, você inocula aquilo no paciente, injeta, infunde, e você pode ter um prejuízo no desfecho clínico até matar o paciente. E segundo, tem a ver com o prejuízo financeiro, né? Que, putz, se eu identifiquei, vai para o lixo. Se eu identificar antes, eu conseguir tratar, eu coloco no equipamento de contingência, eu coloco no equipamento com gelo, não sei o que, e eu preservo os medicamentos, a vacina, o sangue e tal. E o terceiro ponto, que é bastante importante também para as instituições de saúde, que estão sempre querendo o nível mais alto de acreditação, eu quero JCI, eu quero ONA 1, 2, 3, eu quero... Então, assim, querem se sofisticar e melhorar a gestão, é garantir que todo o processo ele é muito bem cuidado e observado, tem uma governança observando aquilo ali. Então, até então, não existe um controle centralizado entre qualidade, farmácia, engenharia clínica e engenharia de manutenção. Então, o que a gente faz é, te agrupa toda essa galera num único sistema com visibilidade para todos.
Um próximo ponto que deriva dessa conexão entre todo mundo é fazer com que eu encurte o SLA de resposta de um time de manutenção e de engenharia que precisa dar manutenção numa geladeira que deu problema. Eu estou dando o exemplo da geladeira, que ele é o mais prático, ele é o primeiro que a gente tem aqui e que tangibiliza bem. E eu acho que nessa época do Covid fica bem claro que a gente está todo mundo falando de armazenamento de vacinas, né? Então fica fácil o exemplo. Então, na prática, hoje, como é que na maior parte das instituições funciona? O pessoal faz anotação na prancheta 2, 3 vezes ao dia. Quando faz, muitas vezes o profissional está com outro foco e ele só pega e preenche porque a Anvisa exige que aquilo seja preenchido, o controle. Mas ele não olhou, né? A pessoa que está lá não olhou. Então, às vezes, normalmente a farmacêutica responsável técnica vai passar o olho naquela planilha de controle depois, e aí tem lacuna de temperaturas não preenchidas, tem rasuras. Se está tudo uma confusão naquele papel, será que alguém está fazendo gestão efetivamente da qualidade de um produto tão sensível ao tratamento e ao desfecho clínico? Se a gente pensar que dos custos, se você estratificar o PNL de um hospital, você vai ver que a terceira maior linha de investimento e custo é medicamento, insumos farmacêuticos, e o pessoal não está olhando isso. Então, assim, a gente quer propor meio que um desafio a esse status quo de sempre fizemos assim, fomos assim, ensinados na escola de enfermagem e de farmácia a fazer desse jeito, e não, está errado. Tem tecnologia que é eficiente, que tem custo-benefício muito claro, comprovado, para poder eliminar essa tua tarefa do dia a dia. Então, esse é um dos casos práticos, né, em que a gente está, na verdade, dando uma vida ali digital para aquele equipamento que estava totalmente desconectado da internet e que a gente consegue acessar e ver o que está acontecendo ali. E aí a ideia para as outras soluções e para os outros problemas é usar essa analogia para outras variáveis. Em vez de eu estar pegando a temperatura, eu vou pegar a pressão, eu vou pegar a localização de um equipamento dentro do hospital para me dizer exatamente onde ele está e qual que é a melhor rota para alguém acessar esse equipamento e poder levar até o paciente, e por aí vai. Muito bom. Eu fico pensando assim, cara, quando o Lucas falou da planilha com as lacunas e com as rasuras, já veio assim, eu já fiz uma novela aqui, já fiz a cena na minha cabeça. Cara, porque isso, essa coisa manoprocessual que você chamou, né, Lucas? Que eu achei linda essa palavra, gente, eu amei essa palavra. Eu vou usar, inclusive, tá? Gente, é fantástica. Inclusive, Lucas, eu vou fazer um estágio aí para aprender muitas coisas com você, tá? Essa coisa do hospital, dessa linguagem aí, tem um monte de coisa que eu quero aprender. Porque eu estou vendo um engenheiro falar de termos médicos, termos de saúde, que a gente não vê, né? Então, para mim, é brilhante. Mas, assim, cara, é incrível quando você... Eu sei porque a gente também trabalha um pouco com análise de dados aqui, né, na empresa e tal, e é incrível quando você vê que quando você faz a coisa dentro de uma padronização de processos e que você tem uma alimentação regular da coisa, que aquilo tem uma eficiência lá na ponta que não tem comparação. Então, eu já vejo assim, a discrepância que é e o quanto de gente que a partir daquela planilha furada, rasurada, e talvez até adulterada, né, porque não foi feita a medição no horário certo, o quanto de processos além daquela planilha, depois daquela planilha, são feitos dentro de uma cadeia de erros. Quantos outros erros vão sendo cometidos dentro dessa cadeia e o quanto de gente paga por esses erros lá na ponta, que é o paciente. A pergunta, acho que a pergunta é como se viveu sem esse tipo de tecnologia até então, assim. E quanta coisa já não aconteceu, né? Quanto dinheiro já não foi gasto, quanta ineficiência, quantas vidas já foram ceifadas por isso. Quantas vidas já se foram... Quantas sequelas, quantas vidas, quantas coisas a gente já perdeu, né? Exatamente. E a minha pergunta para você é por que raios você não chegou na área de saúde antes, né? Porque você... Olha... Eu escrevi um artigo recentemente... Porque primeiro ele tinha que estudar engenharia para ensinar a gente a falar manoprocessual. Olha, eu precisava... Assim, eu acho que os fluxos e os caminhos que as nossas vidas tomam ao longo do tempo, eles são únicos, né? Então, depois de ter entrado na saúde,
Vocês sabem tão bem quanto eu, é uma cachaça, né? A saúde Nunca mais você sai, vai ficar eternamente. Antes de... a gente tá, como eu comentei com vocês, a gente está com umas vagas em aberto e quando a gente está fazendo proposta para a galera, uma das coisas que eu falo, antes do pessoal dizer, não, aceita a proposta, não, eu falo assim, olha, isso aqui é meio que como o Matrix, sabe? A pílula azul e a vermelha. Assim, você vai decidir tomar. Mas eu vou te dizer, uma vez você ter entrado no mercado da saúde, eu vou te encher tanto, você vai aprender tanto, você não vai querer sair mais. Então, se você tem intenção de profissionalmente você trabalhar em alguma outra indústria, antes vai agora. Porque depois você não vai voltar mais. Então, você quer ter experiência de trabalhar no varejo, em alimentos e bebidas, na indústria, cara, vai. Mas depois você volta para a saúde, serviço, assistência. E fica aqui. Porque assim, é muito difícil sair, né? Na saúde você encontra propósito muito rápido, né? E exatamente. A partir do primeiro feedback que a gente recebeu aqui na Nexto, de que a gente está ajudando realmente eles a salvarem mais vidas na ponta, isso, puta, você volta para casa com orgulho eu tenho uma filhinha pequena de 3 anos e meio, né? Vai fazer, na verdade, 3 anos e meio, não, vai fazer 4 agora no meio do ano, a Mia. E depois que eu fui pai, eu sempre fiquei com esse negócio, cara, qualquer história que eu vou contar para minha filha, quando ela for mais velha, ela perguntar para mim por que é interessante se viver, por que é importante trabalhar, né? Porque e até pai, de que forma você ganhou dinheiro? Eu ganhei dinheiro de uma forma muito legal, muito um propósito muito bonito. Isso faz toda a diferença, eu acho, que lá na frente, eu acho que pra gente, para os filhos, o legado que a gente deixa, né, Lucas? Sim, eu acho que esse é um ponto que para mim é muito pesado, assim, ele é muito impactante, assim. Eu faço o que eu faço não só pela realização de empreender e ver as coisas crescendo e conseguindo trazer gente boa e desenvolvendo o time, mas por saber que o impacto que a gente está gerando ele é efetivo, ele é real. E de alguma forma o que a gente está fazendo aqui vai deixar a vida de algumas pessoas um pouquinho melhor. Então, isso não tem preço. E saúde é muito bom por conta disso, né? E eu acho que as pessoas em saúde, por mais que a gente tenha todos esses problemas de conseguir trazer inovação, de vencer alguns paradigmas e tudo, eu acho que o pessoal ainda se ajuda muito mais do que outras indústrias. Eu passei por outras indústrias antes de chegar na saúde, né? Então, eu nunca vi um setor em que as pessoas estão tão dispostas a ajudar outras de forma genuína, porque todas acreditam que a saúde precisa ser mais inclusiva, que ela precisa ser mais eficiente, que a gente tem que reduzir desperdício, que a gente tem que implementar um modelo baseado em valor para que as pessoas possam ser tratadas por um custo menor, de forma mais humana. Enfim, e a tecnologia é um pedaço disso, né? Assim, a tecnologia está tentando fazer o seu papel como uma ferramenta. Né? É o meio, né? A tecnologia é o meio. Mas no final a gente é sobre pessoas, né? É sempre sobre pessoas. É isso aí. Olha, o seu horário já deu e eu fico morrendo de dó. Falta 1 minuto para a sua reunião começar. Eu fico lamentando que o relógio correu tão rápido. E eu proponho a gente fazer uma segunda rodada. Vamos fazer. Não demorando muito, vamos lá. Mas eu super quero te agradecer pelo seu tempo, por você ter contado tanta coisa legal para a gente, ter apresentado a Nexto para a gente e para todo mundo que vai assistir a gente também. Então, eu quero deixar que as meninas se despeçam, mas eu já me despeço de você, já te convidando para a próxima, e dizer que foi inspirador. E é isso. Obrigada por estar aqui, obrigada por apresentar a Nexto, e é isso. Vamos lá, Claudinha, Manu. Eu vou falar rapidinho também, porque senão deixa eu ficar falando aqui a vida inteira, porque eu adoro. Lucas, obrigada assim, demais por ter aceito o nosso convite, obrigada por estar dispensando seu tempo aqui com a gente, seu conhecimento, sua vivência, trazer até para esse ambiente aqui um pouco de como é que é essa relação comercial porque a gente nem fala muito assim de relações comerciais. Como é que foi essa experiência comercial e qual o reflexo disso na ponta que importa, né? Que é lá no paciente, que é sobre salvar vidas, é sobre a gente diminuir custo e tal. Então, assim, parabéns, assim, super, hiper parabéns. Sou fã da Nexto já há algum tempinho e agora estou mais fã ainda depois que eu aprendi a falar humano processual. Nunca mais vou esquecer essa palavra, gente. E, cara, obrigado mesmo por ter
assim, dado um pouquinho do seu tempo para a gente aqui, muito do seu conhecimento, da sua experiência. Obrigada, Lucas, parabéns. Mais um inconformado que estamos aqui, né? Porque eu acho que somos isso, por isso nós fazemos essa diferença. E deu match, né? Literalmente. Então, foi ótimo estar aqui com vocês. Com certeza vamos ter outras conversas, outras oportunidades. E conte conosco. Acho que é isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de conversar com vocês. É sempre muito rico quando a gente troca informações entre pessoas que acreditam em coisas semelhantes, né? E tem valores próximos. Então, obrigado. Contem sempre comigo e com a Nexto. As portas estão abertas. A gente está sempre à disposição para trocar. E até dentro dos seus negócios aí e do pessoal da rede, estou sempre aberto. É evidente que a agenda vai ficando um pouquinho mais atribulada, mas sempre tem espaço para a gente arrumar um tempinho para conversar. É sempre muito rico. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.